O tema do nosso trabalho é invasão celular e invasina. Como participantes do grupo temos Amanda Almeida, Breno Vieira, Júlia Quesada, Maria Clara, Roberto Pereira, sob a orientação da professora Tânia Tanaka. Para que ocorra a invasão celular, primeiro deve haver a exposição aos patógenos. Estes conseguem entrar no nosso organismo pelas chamadas portas de entrada, que podem ser a superfície da pele, o trato gastrointestinal, o trato urogenital e o trato respiratório. Os micro-organismos, ao alcançarem esses tecidos, aderem à pele e mucosas e logo após inicia-se o processo de invasão celular. Quando observamos as células fagocitárias, como por exemplo macrófagos e neutrófilos, percebemos que estas, ao entrarem em contato com os micro-organismos, formam pseudópodes, que são uma projeção temporária ou rearranjo do citoesqueleto. Estes pseudópodes capturam a bactéria e a internalizam. Em células não fagocitárias, o processo ocorre de maneira diferente. Elas não fazem fagocitose. Porém, em alguns casos, bactérias bacilo gram-negativos têm na superfície de sua membrana externa a produção de proteínas, denominadas invasinas, que irão provocar a alteração do citoesqueleto de células não fagocitárias. E como elas farão isso? As invasinas fazem com que a célula não fagocitária emita uma projeção da membrana plasmática, que se assemelha ao pseudópode, aqueles mesmos já observados nas células fagocitárias. Com isso, a bactéria é endocitada pela célula, e uma vez dentro da mesma, inicia-se o processo de infecção. Essas bactérias vão residir geralmente no interior de vacúolos celulares, como fagossomos. Algumas permanecem nestes locais, outras migram para o citoplasma, ou movimentam-se para o citoplasma de células adjacentes por meio de túneis formados pela actina. A invasão de células vizinhas, conforme descrito, permite que a bactéria evada as defesas do hospedeiro. Algumas dessas bactérias gram-negativas podem ser Escherichia coli, Shigella e Salmonella. Salmonella. As bactérias que causam a doença são a Salmonella entérica e a Salmonella Bongori, sendo a Salmonella entérica de maior relevância para a saúde pública. A salmonela, no geral, é uma das bactérias responsáveis pelas doenças diarreicas agudas ou pelas doenças transmitidas por alimentos. Ela atua sobre o intestino das pessoas, onde se multiplica e pode entrar na corrente sanguínea, atingindo outros órgãos do corpo e, em casos mais raros, podendo provocar graves infecções. A salmonela pode causar dois tipos de doença, dependendo do sorotipo: salmonelose não tifoide e febre tifoide. Os sintomas da salmonelose não tifoide podem ser bastante desagradáveis, mas a doença geralmente é autolimitada entre pessoas. A febre tifoide é mais grave e tem uma taxa de mortalidade maior que a salmonelose não tifoide. Além dos sintomas comuns da salmonela, como diarreia, vômitos, calafrios, febre, cansaço, o indivíduo com a febre tifoide apresenta dores de cabeça, retardo no ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas no tronco e tosse seca. A Escherichia coli, também conhecida como E. coli, é uma bactéria intestinal muito comum. Ela está presente no organismo e compõe a flora intestinal do indivíduo. Seu papel é nos proteger da invasão de outras bactérias e garantir o bom funcionamento do sistema gastrointestinal. Infelizmente, existem cepas de E. coli patogênicas, que provocam infecções e doenças como infecção urinária, gastroenterite e meningite. Shigella. Ela causa shigelose, também conhecida como uma disenteria bacteriana,
ocorrendo uma infecção no intestino. Normalmente, a shigelose desaparece naturalmente após 5 a 7 dias, mas se os sintomas se mantiverem ou piorarem, é aconselhado a ir num clínico geral. Numa visão geral, os sintomas dessas bactérias citadas são comuns. Elas atuam no trato intestinal humano, possuem transmissão oral fecal e causam disenteria. Além disso, podem causar febre, calafrios, perda de apetite, cansaço, mal-estar geral, dor abdominal e vômitos. Esses sintomas podem ser mais intensos em pessoas que têm o sistema imune enfraquecido, como no caso de idosos, crianças ou doenças como HIV, câncer, lúpus, esclerose múltipla, por exemplo. Para a prevenção dessas doenças, temos como profilaxias: lavar sempre as mãos, antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos, lavar bem os alimentos, antes de consumir especialmente frutas e verduras, carnes e ovos devem ser bem cozidos ou assados, e evitar consumir em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação.